Olá, toda semana no Câmara Livre, desse jeito mais intimista de fazer a nossa missão pública, a gente conversa sobre processos de vida. E a partir das experiências dos profissionais que são nossos convidados, dos personagens, a gente quer levar até você, aqui pela rádio, pela TV Câmara Bauru, em multiplataforma, uma maneira de oferecer uma visão de mundo a partir do seu horizonte, e quiçá te ajudar no processo do seu desenvolvimento. Por isso a gente agradece a presença aqui da esposa, mulher, filha de Barra Bonita, Karina Perazzoli Marcucci, que está conosco em Bauru. Muito obrigada pela oportunidade. Me sinto lisonjeada por estar aqui e dividir um pouquinho desse momento com vocês. Só para te colocar no nosso universo, no nosso mundo, você está atuando aqui, está em Barra Bonita, fez a faculdade em Ribeirão, a gente só vai passar por esse horizonte para entender o seu próprio processo de vida, né, no nosso meio, mas num determinado momento jovem, quando tinha lá os seus 17 anos, a filha de 15 agora está experimentando isso, e vocês vão entender logo mais nessas vertentes da vida de oportunidades. O que levou, naquele instante, a Karina, numa fase muito difícil de decidir sobre a vida, a falar, poxa, eu vou fazer psicologia? Olha, a psicologia sempre foi, para mim, a primeira escolha. Sempre foi. Desde muito jovem, naquele momento, ainda menina, né? Meus pais tinham um comércio e eu trabalhei muitos anos ali na frente, ainda pequenininha, eu trabalhava como atendente e de verdade, ali começou a surgir essa condição de estar com as pessoas. As pessoas vinham para que eu pudesse atender, eles tinham uma loja de vestuário, né? E eu estava ali na ponta atendendo e eu adorava ouvir as histórias, naquele contexto ainda muito rudimentar, ajudar da forma que eu sentia que era possível, né? Enfim. Mas ali começou a nascer algo que ao longo do tempo foi se tornando o que é hoje a minha profissão. Então, desde muito menina, eu sempre fui tocada nesse universo humano, eu sempre gostei muito. Na escola eu gostava muito, ainda adolescente, enfim. Mas é uma condição genuína. Eu percebo que é algo que se retroalimenta em mim. Eu gosto de fato. Quando você fez a sua formação de graduação, aproveitar para você apresentar, você escolheu ali alguns outros caminhos. Sim. E várias especializações. Você fez mais de uma delas. Cita, por favor, para a gente poder entender aí como você aplica depois todas essas ferramentas. O primeiro caminho, né, após a formação, na graduação, foi esse contexto de abrir espaço em algo que estava nascendo naquele momento. Eu sou formada há 20 anos, então a gente precisa contextualizar esse processo. Naquele momento estava surgindo a avaliação psicológica, né, e ela me foi muito útil naquele momento porque eu escolhi trabalhar com plantão psicológico. Então, a minha primeira empreitada enquanto profissional foi trabalhar num plantão psicológico. O que é isso? A gente ficar disponível para todas as urgências e emergências emocionais que surgiam naquele momento. Foi algo muito difícil, mas muito desafiador e que hoje me dá base para ser quem eu sou. Mas foi muito difícil. Não foi algo simples, porque eu não tinha recursos ainda construídos de experiência. Então, você vai aprendendo, né, a ficar mais flexível, a acolher aquilo que é possível, a se ouvir mais, algo que até a minha graduação não era tão falado assim. Naquele momento, dentro da psicologia, existiam normas, regras e jeitos de funcionar que não se pensava fora da caixa. Né? Então eu segui aquilo. E quando você lida com uma necessidade que vem de pronto, por exemplo, a minha primeira paciente, nunca mais eu vou esquecer na vida assim, era uma paciente que tinha acabado de perder a casa, ela saiu para trabalhar e deixou o filho pequeno dentro de casa e a casa pegou fogo. Conseguiram socorrer o menino, mas o menino teve boa parte do corpo queimado. Então, veja, imagina como essa mãe estava. E eu, uma jovem, que tinha acabado de me formar, naquele momento, recurso técnico ainda não era o suficiente. Então, naquele momento, eu fui aprendendo que estar com as pessoas era o melhor que eu podia oferecer. E a partir daí, a minha vida foi se desenhando. A avaliação psicológica foi importante, não para colocar ninguém numa caixa, não é essa a minha ideia. É claro que eu preciso conhecer a normativa, preciso entender como é que funcionam os quadros,
Mas não é essa a finalidade. A finalidade é entender como a pessoa funciona, como ela vê o mundo, como ela interage a partir daí com ela e com as pessoas, para poder auxiliar nesse processo. Desculpa, o desenvolvimento das ferramentas, eu estou chamando de ferramentas aqui, os psicólogos como ela vão me odiar, né? Que não é essa expressão do dia a dia, mas de todas as alternativas, de possibilidades dessa caixa de conhecimentos, né, que é gigantesca, é um processo sensacional de descobertas relacionadas a várias vertentes. A gente vai tratar de algumas delas aqui para oferecer a tua experiência para a vida das pessoas. Eu começaria com a palavra-chave para tentar ver se ela faz sentido para a gente. As pessoas não sabem lidar com o sofrimento, com a dor? É difícil de fato, né? Nenhum de nós vem preparado para o todo. É claro que as experiências que nós vamos construindo vão nos preparando mais para uma coisa do que para outra. Mas de verdade, ninguém está pronto para as adversidades que vêm. A gente vai aprendendo a ficar mais flexível e quanto mais flexível, menos doente. Quanto menos flexível, mais doente, né? Então, a ideia nessa construção, eu só vou complementar, tá? Claro. À medida que eu fui fazendo a minha construção, as escolhas vieram de formações, né? Justamente para compor essa maleta de ferramentas para ajudar o paciente a ter essa percepção de que nem sempre a verdade que alimenta ele, como uma ideia central, ela é verdade para a vida toda. Mas para desconstruir isso, é preciso ter um caminho que possa ser palpável, que te dê a oportunidade de você transitar e ir aprendendo novas oportunidades. Então, enquanto pessoa e profissional, essa foi a minha escolha. Eu fui para avaliação psicológica, depois para terapias cognitivas, porque eu entendo que a gente precisa fortalecer comportamento, né? E aprender a ter novas oportunidades de comportamento. Depois veio hipnose e tantas outras formações nesse contexto, tá? Psicossomática, epigenética, veio neurociência, que eu sou apaixonada também, e comportamento, enfim. Farmacologia, tem um pouquinho de tudo, porque eu gosto de estudar. Lógico, isso é bom, é sistêmico. Eu recebi de presente aqui da Karina Marcucci o livro Chega de Fugir do Medo, o resgate da confiança e a promoção do autoconhecimento. Na pandemia, que foi a construção dessa obra, depois de 20 anos já de experiência, você falou sobre essa dificuldade que o ser humano tem de conviver com as questões do dia a dia por várias razões. Agora, todos fomos submetidos em algum grau, alguns muito mais, outros menos, a um trauma, né, de uma questão sanitária, gerado com palavras-chave, insegurança, medo, né, do dia a dia, que é a própria expressão do livro. O pós-pandemia, que a gente está vivendo aqui agora, gravando só para uma questão temporal, em julho de 2023, para registro, ele abarrotou os consultórios em função do que aconteceu conosco, com a vida humana? Ele trouxe sim uma urgência. Tá? Era uma urgência que era latente, mas ela não tocava a condição de você buscar algo, né? Muitos de nós fomos educados numa condição de abafa suas emoções. Não sente, elas não têm valor, né? Elas não eram nomeadas. Muitas famílias têm uma tendência a entender que na criação dos filhos a razão sobrepõe a emoção. Mas quando nós somos tirados de nossa segurança, que foi o que a pandemia fez, ela tirou vários tipos de processos que nós tínhamos como seguros, né? Ela faz com que as inseguranças tragam as emoções, né? E passem na frente da razão. Crise de ansiedade constante, processo de medo o tempo todo, de não saber, não ter condições de prever minimamente um futuro, né? Isso faz com que o ser humano perca a condição de agir e traz uma condição de você olhar para dentro. Fica muito mais evidente as dores, independente dos nomes que elas têm, né? Então, o medo, enquanto variável aqui, né? Ele é uma variável que, se ela tiver na potência correta, ela te ajuda. Mas se ela tiver num excesso, ela te paralisa. E traz aí um contexto de você ter um sofrimento muito intenso. Então, a ideia naquele movimento da pandemia
de começar pelo medo. Ele não é a única emoção, na realidade eu já escrevi as outras, né, os complementos, mas para que fosse mais fácil a leitura, de uma forma mais palatável, ele foi pensado para ser algo que pode adentrar qualquer casa e qualquer nível de saber, tá? Para ser um auxiliar, para ajudar, tem ferramentas que você pode parar para fazer. A minha ideia é que a pessoa possa ter um tempinho para estar com ela e ele seja um companheiro. Porque a gente tem uma condição de reconhecer algumas emoções como ruins. O medo é uma delas, né? Mas o medo é um protetor. Ele nasceu conosco, né? Ele vem ao longo da nossa evolução justamente porque ele tem uma função de proteção. Aí lá nas abordagens clínicas a gente vai fazer algo com a Karina aqui que é terrível do ponto de vista de ver, né? Pegar fragmentos o tempo inteiro em recortes. Mas as pessoas, por várias razões, podem estar colocando, por exemplo, processos de pensamentos automáticos negativos, por várias razões. Faz parte da terapia clínica, da experiência ali, tentar encontrar essa caixinha e essa peça? Sim, faz parte, mas não só. Eu vou te falar de uma forma mais direta o como eu acredito esse processo nesse momento. Okay. Hoje, após esse movimento aí de construção que eu venho fazendo ao longo desses 20 anos, e hoje eu atuo muito mais numa vertente direta. O que é isso? Quando você chega até mim com uma queixa, né? Não tô bem, tô tendo crise de ansiedade, tô passando por um momento profissional que eu não consigo sair do lugar, por mais que eu faça, eu não consigo sair do lugar, ou eu vislumbro N possibilidades, mas não consigo alcançar, eu vivo o tempo todo me comparando com o outro e com a vida do outro, eu sofro por conta disso, enfim, são N questões que chegam até ali, de formatos diferentes. Naquele momento, enquanto eu estou num processo de entrevista, de anamnese, aquele primeiro movimento, a minha intenção é identificar a emoção que está desorganizando aquela pessoa. Okay. E num processo clínico, trabalhar todo o foco e ramificação dessa emoção quando ela é acionada na vida adulta. Então, eu parto do pressuposto que no nosso alicerce, enquanto base, nós trazemos um somatório de tudo que vivemos. E nesse somatório existem coisas que são edificantes e boas e existem ideias que verdadeiramente, quando acionadas, desconstroem um todo, né? A minha intenção enquanto profissional é trabalhar no foco da dor. Pensando em alicerce, o que é isso? Aquela base que se constrói de conhecimento. Veja, quando nascemos, nós não nascemos pensando, nós nascemos sentindo, somos animais. Somos inseridos numa família, por mais amado, por mais querido, por melhor cuidado que tenhamos sido. De verdade, quem cuidou é gente. E gente acerta e erra. Então, não necessariamente são grandes traumas. É claro que a gente tem. Tá? Todos temos em algum nível. Todos temos, tá? Mas, às vezes, pequenas coisas também promovem distorções bastante grandes na vida adulta. E isso faz com que eu tenha um relacionamento ruim, porque eu não consigo, muitas vezes, viver aquele movimento de acreditar no outro, de viver com o outro, de entregar a possibilidade de comungar um dia com o outro. Faz com que eu não consiga ser uma pessoa que trabalha em conjunto. Tem N possibilidades que despertam muitas vezes de uma ideia central. Ouvindo você falar, me veio imediatamente à mente a lembrança do livro Autossabotagem. É um processo, está falando de várias possibilidades de autossabotagem. É isso, tá? E as autossabotagens, elas podem ter, por exemplo, você pode ser perfeccionista demais, então nunca liberar aquilo que você faz, tá? Isso é uma autossabotagem. Pode ser um contexto, por exemplo, de não se permitir crescer. Eu lido com várias pessoas que têm uma potência enorme, mas não se permitem assumir o cargo que já está disponível para ela há anos. Por quê? Porque não se vê capaz. Tá? Isso é uma autossabotagem. Eu procrastino o tempo todo. Então, veja, será que isso aqui, essa procrastinação, essa resposta do organismo, também não está associada às escolhas que eu faço? Será que isso aqui é uma escolha que verdadeiramente me leva àquilo que eu gostaria? Ou é só algo que supre a condição de eu estar naquele meio? Eu faço isso para me encaixar, mas não necessariamente porque eu gosto, né? Então, existem várias formas. Existe a sabotagem financeira, aquele que de verdade nunca se organiza, está sempre no vermelho e
Não se dá a oportunidade. Então, a gente tem vários tipos de gatilhos, né? A gente pode chamar de várias formas, mas vários tipos de gatilhos que nos mantêm fazendo sempre os mesmos erros ou repetindo as mesmas coisas. A minha intenção, enquanto profissional, é que a gente defina aquilo que dói mais. Aquilo Legal. que tem um prejuízo. Para fazer foco. Foco, tá? E a pessoa, quando ela vem até mim, a gente conversa muito sobre isso. Peraí. Então vamos entender o que hoje para você é algo que verdadeiramente impede o crescimento em outras áreas, te traz sofrimento. O que de todo seria o que dói mais? Definido o foco, nessa chamada anamnese, Isso. que é essa varredura para as pessoas entenderem no dia a dia, eu posso identificar, por exemplo, repetição de padrões de comportamento. Isso. Por exemplo, eu estouro sempre e isso faz com que eu não consiga manter meu casamento, isso faz com que as pessoas que eu amo se afastem, isso faz com que, por exemplo, eu seja visto como alguém mal educado, que não tem paciência, e não necessariamente era essa a resposta que eu queria para a vida. Por mais conhecimento que eu tenha, se eu não tiver o acompanhamento da minha questão emocional como equilíbrio junto, algo fica para trás e eu acabo não conquistando. Então o intelecto é importante que a gente o alimente, mas ele não é a única vertente que existe em nós. Se o emocional não estiver em equilíbrio, e nós sabemos que hoje as empresas, eu vou trazer para uma outra vertente. Claro. Hoje, dentro das empresas, as pessoas, os colaboradores são contratados primeiramente pelo contexto técnico. Então, pelo que eu sei daquilo que eu posso oferecer para a empresa, enfim. Isso aqui é treinável, mas eu já tenho que ter algum tipo de conhecimento. Só que na hora de desligar, não é por isso a maior parte das vezes. A maior parte das vezes é porque ele não consegue conviver, não consegue se adaptar. É porque ele tem uma tendência a não conseguir lidar com o contexto emocional daquele time. Então veja, enquanto a gente não entender que precisamos equilibrar as duas esferas, algo se perde no caminho. E nesse caso, já que a gente citou a procrastinação aqui, para a gente não correr o risco de confundi-la, inclusive para o leigo que a gente conversa, como alguém preguiçoso. Então, a gente tem N caminhos para olhar a procrastinação e onde ela está acontecendo também. A gente, enquanto psicólogo, eu também preciso lembrar que a gente tem quadros emocionais que sugerem mais uma condição de você não conseguir dar conta de determinadas coisas. Por exemplo, eu estou vivendo um contexto depressivo, tá? O que é a depressão? Normalmente, ela é um quadro multifatorial, mas ela começa a ser percebida quando eu não consigo entregar resultado. É uma das formas. E hoje, nós estamos vivendo um movimento de uma sociedade cansada. Bastante. Tá? Então a gente tem movimento, hora de muita entrega, hora de nenhuma entrega. Isso é importante observar em cada um de nós, né? A gente tem a procrastinação, para que a gente tenha... É importante sempre observar ela dentro do ambiente daquela pessoa. E em que momento isso se tornou uma verdade. Se isso sempre foi assim, ou se isso está assim. E entender as variáveis pessoais. Eu tenho me deparado, dentro da clínica, com muitos casos de burnout. Muitos. Profissionais da saúde, profissionais que têm alto grau de exigência de entrega, juízes, pessoas que têm alto grau de exigência no sentido de fazer bem feito, de entregar o seu melhor. São pessoas que muitas vezes vivem e são cobradas a ter uma postura. Síndrome do workaholic aí? Uma postura de entrega o tempo todo, tá? E lembrando que, nesse quadro em especial, a gente também tem um contexto de desorganização física. Então, nós estamos falando de emoção, comportamento, físico. Precisa cuidar do todo, tá? Se eu tenho esses 4 elementos aí, físico, comportamento, mental, químico, psicológico, e isso gera um ciclo de desorganização, é óbvio que essa máquina humana aqui não vai se dar conta de tudo isso. Dá para entender? Então começa a aparecer onde é possível você perceber. Aproveitando essa breve apresentação de algumas questões, aproveitando a sua especialização, onde a gente usa ou não a hipnose para esse tipo de abordagem? Olha, a hipnose em si, na realidade, eu só vou contextualizar ela. Claro. A hipnose em si, ela é um processo que todos nós vivemos.
tá? Ela não é exclusiva do contexto terapêutico. Todos nós vivemos hipnose em algum momento. Fala que cada um faz uma auto-hipnose de alguma forma, sabendo ou não, em algum nível. Por exemplo, eu vou usar uma referência, vamos supor que você está lendo um livro que tem algo que você gosta muito. Então, à medida que você vai lendo e se envolvendo nessa história, na realidade, o seu estado de consciência já está alterado. O que está acontecendo? Você está envolvido nas ideias e está prestando menos atenção no seu ambiente do aqui e agora. Tá? Superfoco e concentração corre diversos. Exatamente, tá? Eu estou dirigindo do ponto A para o ponto B, de uma forma em que eu estou tão acostumada com essa repetição de A e B, desse trajeto, que chega uma hora que, de fato, o carro vai quase que sozinho, né? Porque a mente vai divagando. Toda vez que eu estou divagando, resolvendo uma questão, ou porque eu vou chegar lá e eu tenho que resolver, ou porque eu estou pensando no filho, que eu tenho que... Enfim, todo esse contexto que acontece junto é hipnose, tá? Quando, por exemplo... Agora eu vou trazer para um contexto dentro de casa. Quando você está com o teu filho, tá? E você é contrariado com algo que ele fez. E você vai dar uma bronca. Os 5 segundos após um grito, imprime nele uma memória. Aqui você passou direto para o subconsciente dele. O que é isso? Aquilo vira uma verdade. Então, por favor, cuidado com o que diz, né? Você é um burro. Você não consegue. Eu sabia que você não ia conseguir. Isso é a maior parte de fragmentos de trauma que a gente tem. Forma um registro ali. Um registro. E é um registro que, se computado muitas vezes, vira verdade. E uma verdade difícil de mudar na vida adulta. Pegando um ao outro lado que me veio aqui, a questão da hipnose, a gente não está falando sobre o processo de mindfulness, por exemplo, que é a atenção plena. Ele pode auxiliar. Tá. Na realidade, são ferramentas irmãs, mas para finalidades diferentes. Quando eu estou falando de hipnose no processo clínico, então eu vou contextualizar dentro da clínica. Eu não trabalho com nenhum tipo de formato de hipnose, de entretenimento, tá? Entretenimento não tem finalidade de tratamento. Entreter tem essa finalidade, tá? Okay. Então você pode ir num show e rir, mas ele não trata. Tá. Agora, eu não trago essa percepção para dentro da clínica. Dentro do processo clínico, nós vamos trabalhar especificamente na queixa do paciente. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar num processo ansioso. O que é que está deixando aquele sistema ansioso a ponto dele não conseguir produzir, dele não conseguir entregar, dele não conseguir focar, dele não conseguir dar conta do seu dia a dia? E muitas vezes uma variável que eu sei que não é totalmente verdade, mas aquele pensamento me toma e põe em alerta meu corpo, tá? Porque a ansiedade, ela tanto pode vir do que eu penso, então eu penso algo e disparo no meu organismo a condição dele reagir a essa ideia, ou eu posso sentir algo e essa percepção acionar pensamentos que me desorganizam. Quando eu vou trabalhar o processo ansioso, eu estou buscando a raiz desse processo. Que pode ser uma ideia de, diante do meu chefe, que eu vou entregar amanhã um relatório, o que ele vai pensar sobre mim. Eu já vivi isso em algum momento quando eu estava na escola, e na escola a professora dizia para mim que eu não fazia bem feito. E que eu perdi tempo de não estudar, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, e enfim. Isso aqui é um primeiro registro, ele não é verdade absoluta para todo mundo, mas se ele tiver um impacto potente, ele se torna o primeiro de outros. E a mente vai juntando por categoria. Como tem as relações bastante mapeadas, estudadas, enfim, na psicologia e em outros ramos da ciência do conhecimento relacionado à questão do desenvolvimento humano, eu só estou pegando aqui que você falou dos registros podem estar em atos bem simples que a gente até desconhece do dia a dia. Em geral, tem um encaminhamento para que boa parte dessas raízes aí estejam lá, por exemplo, na primeira infância, ou não tem nada a ver? Olha, a gente tem... De fato, é natural que a primeira infância traga muita coisa, tá? Porque a mente está muito ávida por conhecer. Se você pegar um bebê que nasceu e está explorando aquele território, as figuras de autoridade primeiras são pai e mãe.
E o relacionamento deles, a forma como eles lidam um com o outro, a forma como eles lidam com a adversidade, a forma como eles lidam com o acolhimento, são os primeiros vínculos. Geram parâmetros emocionais. Exatamente, são para nós... Até sensoriais, né? Lógico. Exatamente, é um conjunto, né, daquilo que você viu, ouviu, sentiu, de como foi lidado com as adversidades. Isso são primeiros modelos imprintados em nós. Naturalmente, ao longo do nosso desenvolvimento e da personalidade que a gente vai adaptando. Algumas coisas têm mais força, outras têm menos força, mas de verdade, nós, enquanto pais e mães, mesmo sem receber, veja, quando a gente se torna pai e mãe, a gente não recebe um livrinho dizendo do que é certo e errado, né? A gente não recebe. Então, eu não tenho intenção de culpar ninguém, porque de verdade a gente usa o que tem, né? Claro. E tentando aprimorar da melhor forma. Mas nós, enquanto primeiras figuras de autoridade, de fato a gente tem um peso maior, né? Porque a gente vai conduzir o crescimento dessa criança até a vida adulta. Na adolescência também existem marcas importantes, principalmente na socialização da escola, quando você é introduzido a uma fé, uma crença religiosa. A gente tem N processos que tecem o ser humano. A gente não nasce ser humano, a gente se torna ser humano. Você trata, então, voltando para a hipnose clínica, com essas abordagens, ela tem um procedimento, por exemplo, algumas pessoas têm tabus ainda permanentes. Eu não quero me submeter a algo que eu não tenha autocontrole, que eu não saiba o que está acontecendo comigo. Olha, dentro do processo clínico sempre há controle. A pessoa sabe exatamente o que está acontecendo. O que acontece é que, para que a gente tenha um bom tratamento, é importante que a pessoa entenda como funciona. Primeira coisa, ela precisa entender como funciona o processo, até onde pode ir, quais são as variáveis que delimitam até onde essa ferramenta pode ir, e que ela construa um vínculo de segurança com o terapeuta. Por quê? Porque de verdade a porta não abre de fora para dentro. Eu não arrebento a porta. Eu que me permito. Quando você a abre e permite que eu caminhe ao seu lado, então a tua mão pega a minha e a gente consegue chegar àquilo que precisa ser tratado. Mas se você não se sente confortável, nada acontece. Então não existe nada que é imposto. Existe um contexto onde caminhamos juntos para que esse processo seja revisitado e com a mente adulta, que hoje tem uma série de recursos muito mais maduros, né? A gente possa reler aquilo que até outrora tinha peso, porque veja, enquanto a mente estiver funcionando naquilo que é disfuncional, ela está gastando energia. Se ela está gastando energia, não tem espaço para o novo entrar. Quando você solta um pouco desse processo, o que é isso? Eu revisito com a mente adulta, reavalio e solto o que eu não preciso mais. Se eu me permito, nesse processo de construção, dando a mão para o paciente e caminhando nessa busca interior, com o foco que você delimitou no início, eu posso tratar disso como uma possibilidade de ressignificação? Exatamente. Eu dou um significado novo para aquilo que existe em mim. Então não vai apagar nada, que isso é uma balela, né? Não vai apagar nada, eu só vou tirar a sensibilização. O que é isso? Dessensibilizar aquilo que me fazia mal. Então, por exemplo, houve um abuso, tá? É natural que a mente, de alguma forma, evite essa dor, porque isso, em algum momento, pôs aquela pessoa em risco, tá? Então, é natural que ela evite a dor. Desculpa, eu ia te interromper para comentar disso, porque tem alguns, vou chamar de traumas aqui, mas algumas raízes aí que são tão fortes que muita gente tende a, inclusive, apagá-las. Isso, esse é um mecanismo. O mecanismo de defesa, eu nem quero lembrar disso. Um mecanismo para evitar o sofrimento e para permitir, olha só como a nossa mente é sábia, né? Ela permite que você apague. Tem muitas pessoas que dizem assim para mim, eu não tenho memória da minha infância, tá? Isso é muito natural. Quando você vai olhar para a infância, teve sofrimento. E eu não estou dizendo nada além disso. Teve sofrimento. E às vezes é um sofrimento que na vida adulta não cabe. Porque eu tenho outras prioridades, eu tenho outras necessidades, eu tenho outras urgências. Então veja o quão especial é o nosso organismo. Ele equilibra. Porque se essa memória estiver disponível e trazendo dor, ele não dá conta de lidar com todo.
A hipnose clínica, ela atua no processo de, pegando na mão do paciente, usando a tua analogia aí, e percorrer e chegar até aquele momento, aquele instante, aquele registro, ou também do processo de releitura sobre aquilo ao longo do tempo? Isso acontece depois, não é necessariamente? A releitura é possível dentro do processo ou não. Depende muito da característica do paciente. Aqui eu só não vou entrar nessa esfera porque aqui eu vou trazer quadros clínicos, então isso não é interessante para quem está ouvindo, mas Tranquilo. Depende muito do quadro clínico daquela mente. Tá? Existem mentes que têm um acesso mais flexível e que permitem esse processo de pronto, e tem pessoas que não, que podem revisitar, ter um alívio da sensação, mas precisam do entendimento depois. Então, depende muito da finalidade daquele processo. O que eu posso te dizer é o seguinte, enquanto ferramenta, tá? A hipnose clínica é uma ferramenta terapêutica. Sim. Ela não resolve tudo, mas ela tem uma eficácia bastante grande para processos emocionais que se repetem. Quando você fica o tempo todo remoendo ideias, aquela percepção daquilo que não te solta, sabe? Aquele remoer de coisas que te judia, que de alguma forma você parece preso num ciclo de dor, onde parte da mente fala vai e parte fala fica, e você não sabe direito o que fazer. Nesse contexto, ela pode te ajudar. Ela pode te ajudar a ter uma percepção melhor de quem é você e de quais são os seus recursos. Então, ela é muito usada para autoconhecimento, tá? Porque ela facilita que a gente perceba que coisas eu tenho disponíveis dentro de mim. Então, que variáveis eu tenho? Eu sou uma pessoa que tem facilidade de enfrentamento, de abrir espaço, eu sou uma pessoa mais pacata, eu sou uma pessoa que precisa desenvolver o que em mim? Ela ajuda nesse sentido. Ela traz uma condição de você lidar melhor com a mente ansiosa. O que é a mente ansiosa? Aquela mente que quer tudo ao mesmo tempo. Né? Então ela traz um contexto. Quando você me falou do Mindfulness, ele também é auxiliar. Então são ciências, né? São processos que podem em algum momento se somar. Sempre que eu vou construir um tratamento para o meu paciente, eu construo ferramentas para que ele use ao longo do processo. Então ele está comigo em algum momento, a gente caminha juntos, mas a finalidade principal desse processo é que ele desenvolva recursos para depois caminhar sozinho. Eu posso ter um quadro aqui, vou usar a catastrofia da terapia cognitivo-comportamental, onde o cidadão é procrastinador por várias razões, tem um trauma lá da infância que não consegue resolver, isso gera padrões de repetição de comportamento que nem eles às vezes se reconhecem, não identificou lá no pai ou na mãe, algo que ele repete na vida dele, como a própria palavra diz, e ele traz a própria catastrofização, ele exacerba tudo ao mesmo tempo e tem medos que fazem com que ele não se resolva. Todas essa geleia geral que eu falei de possibilidades aqui podem, ou também podem ser utilizadas com a ferramenta chamada hipnose clínica. Pode. Só que a gente precisa aí ter um critério de entender o quanto tudo isso sempre tem uma linha. Cada um de nós, ao longo do tempo, na sua vivência, na sua rotina, o quanto isso prejudica, o que é pior de tudo isso. Então veja, sempre eu vou fazer um funil com o meu paciente, para entender aquilo que é prioridade. A partir do momento que a gente trata a urgência, o restante é possível tecer. Então eu preciso tirá-lo da urgência. Porque a urgência faz com que a gente não enxergue possibilidades. É como se a mente estivesse mergulhada num processo onde ela não vê caminhos. Você tem se dedicado no pronto-socorro, então, aí, do dia a dia. É isso. Ele chegou ferido, arrebentado lá e precisa resolver. Eu sou apaixonada por esse processo. Eu sou apaixonada por esse processo. Então, eu sempre digo aos meus pacientes e aos meus colegas, né, enquanto psicólogos, que eu não tenho problema nenhum em trabalhar com uma pessoa que esteja fazendo psicoterapia tradicional, no modelo tradicional, seja a vertente que for, tá? Porque a gente tem N vertentes, né? Sim. A pessoa pode estar caminhando com outro profissional na psicoterapia, mas é natural que no processo de psicoterapia, em alguns momentos, a gente encontre entraves, que a mente racional muitas vezes não dá conta de resolver, tá? É nessa hora que a gente pode juntar forças. Porque eu trabalho no processo inconsciente. Eu sempre digo para o paciente o seguinte, a gente solta um potencial positivo que é seu, mas que por algum motivo, independente do quê, independente da justificativa, esse processo, ele solta um potencial positivo que precisa vir à tona. O que é à tona? A vida, as áreas da vida.
Tem áreas da vida que a gente transita super bem. E tem áreas da vida que a gente não transita tão bem assim. E tá tudo bem. Então o que resta? Vamos trabalhar para transitar de uma forma mais equilibrada em todas as áreas da vida. Esse processo do cuidar ali do pronto-socorro do dia a dia com a questão da hipnose clínica, que é uma faceta da nossa abordagem de hoje, ela tem uma referência padrão ou não existe referência padrão de número de sessões, alguma coisa para as pessoas pensar, já que eu vou cuidar do imediato ou do foco? Então, se a gente for pensar, claro que é muito delicado falar um número de sessões, né? Mas pensando assim, você tem uma tendência, você trouxe uma fobia específica. Eu vou pegar um exemplo só para poder usar. Vamos supor que você diga para mim que você tem medo dessa caneta Bic aí, tá? Ok. E aí você chega para mim e fala assim, Karina, eu tenho medo disso aí. A vida toda eu tive medo disso. Só muda a cor da caneta Bic, mas eu tenho medo dela. Tá bom. Quando eu vou traçar o tratamento, eu já sei que eu vou direto nesse lugar. Então, veja, eu preciso de menos sessões, tá? 1, 2 sessões são suficientes. Por quê? Porque eu vou trabalhar no foco da dor. Okay. Agora, quando você diz pra mim, olha, eu sou uma pessoa que tem medo de tudo. O medo, ele me acompanha desde menininha. E ele vem vestindo roupas diferentes. Eu percebo que eu tenho medo de me casar, eu tenho medo de ter filho, eu tenho medo de subir no emprego, eu tenho medo de evoluir nisso, eu tenho medo do que a pessoa vai pensar. Veja, são cabeças diferentes. Aqui a gente precisa sentar e estruturar um processo que inclua alternativas diferentes. Hipnose, sim, tá? Mas processos de fortalecimento de comportamento também. Por quê? Porque não adianta limpar se não der caminho. Legal. Posso fazer um exercício rápido aqui, só com uma exemplificação com uma ferramenta adicional para aguçar a curiosidade de quem está conversando com a gente na nossa sala do outro lado? Me veio à cabeça. Gagueira, ela pode ser um processo do pronto-socorro ou algo mais demorado? Então, depende do tempo que essa pessoa tem, a gagueira, e do quanto ela ficou exposta a processos que a fazem mal. Tá? Então, se a gente descartar, primeiro, gagueira, ela pode ser tratada? Pode, mas primeiro a gente descarta todas as causas orgânicas, tá? Eu sempre tenho uma característica de todo paciente que vem em mim, eu digo para ele assim, o que você já fez para tratar? Entendi. Tá? Passei pelo médico, descartou, passei pela fono, descartou, passei pelo otorrino, descartou. Não tem nada? Não, não tem. Tá, então vamos agora, a gente vai partir para o emocional. Por quê? Porque são esferas que se somam. Tá? Então, quando eu vou tratar a gagueira, se a pessoa ela vive uma vida funcional, o que é isso? Ela funciona, tá? Possivelmente em 1, 2 sessões é possível tratar. Agora, se ela tem uma vida disfuncional por conta da gagueira, então aí o processo é mais longo. Lhe faz sentido que eu cuidei de bruxismo com processo terapêutico? Sim, porque o bruxismo tem uma grande tendência emocional. Veja, a ideia de... Eu vou te trazer um contexto da psicossomática aqui. Todos nós, para vivermos em sociedade, né, temos que de alguma forma dar uma embotadinha no nosso lado animal. Todos nós, tá? Quantas vezes a gente dá um sorrisinho, mas de verdade a gente não queria estar ali ou não queria fazer aquilo, tá? O desconforto. Isso, mas para manutenção do que é bonito, feio, certo, errado, a gente se adapta. E quanto mais eu me adapto, mais eu tenho uma tendência a conter minhas garras. O que são garras? Unhas e dentes. Quem roe a unha aí. Né? Qual é a sua posição, enfim, profissional sobre a questão do uso de outras ferramentas, as drogas, a medicação no processo, por exemplo, de crise de ansiedade e outros tantos? Olha, eu não vejo como algo ruim, eu vejo como algo oportuno, desde que bem indicado. Então, sempre há necessidade de passar por um profissional, ele avaliar aquele momento. É claro que se você estiver vivendo um momento de crise, de pico, é importante, tá? Por um determinado período. Isso. Que não seja a solução começo, meio e fim. Isso. A grande questão é onde está a sua fé. Se sua fé estiver no medicamento, há uma tendência de que você não construa nada de ferramentas ou de condições para que ele seja tirado um dia. Então, você só vai mudar de nome e dosagem. Sim. Isso é prejudicial. Por quê? Um placebo psicológico ali. Isso, você fica refém desse processo, né? Ele vira tua muleta para a vida. Aqui eu não concordo.
tá? Enquanto profissional, eu sempre busquei técnicas que são naturais. O que é isso? Usa a tua potência para você. Por quê? Porque nós somos seres perfeitos. O ser humano é um ser perfeito, com desenvolvimento em estágios diferentes, e ele pode desenvolver processos de adaptação também no dia a dia. De certa forma, seria correto usar como sinônimo que a hipnose clínica busca essas capacidades de readaptação? Sim, tá? Claro que vai ser sempre orientado para aquilo, no meu caso, né? Quando eu penso em tratar um paciente, eu sempre penso em trabalhar dentro daquilo que é o que ele precisa, o que ele gostaria, e não o que eu quero. Isso é importante, tá? Tá. Enquanto profissional, eu sempre tenho essa condição de entender aquilo que traz o sofrimento e trabalhar naquilo. E, a partir daí, ir tecendo caminhos para que essa estrutura que ele conquistou aqui seja para a vida. Então, uma coisa importante, você vai tratar uma fobia, seja ela qual for, tá? Vamos usar de novo a referência da... você tem uma fobia de cobra, você tem uma fobia funcional, porque uma fobia de cobra, até certo ponto, eu não posso tirar totalmente o teu medo de cobra, porque realmente cobra tem um risco à nossa vida, né? Então, assim, a ideia do tratamento é sempre trazer para a realidade e adaptação daquele movimento, do que você escolheu para você, tá? Porque grande parte das nossas doenças vem daquilo que eu penso e daquilo que eu quero. Tá? Então a gente tem uma incongruência muitas vezes. E é da incongruência que nasce a doença. Eu posso tratar com a questão do desenvolvimento de medos, então, que em muitos casos lá na sua clínica, na verdade, não são medos coisa nenhuma? Eu, por alguma razão, construí isso? Olha, eu não gosto muito dessa condição de... O medo, se ele traz sofrimento para você... Se o medo para você é um medo, ele é um medo. Tá? Okay. Eu sempre respeito isso. Legal. Mas a ideia é, vamos construir novos caminhos. A partir daquilo que você viveu e do que você tem de recursos internos, porque cada um de nós é um, né? E tem um tempo de desenvolvimento, de maturidade, traz referências que são únicas, mas a ideia é que essa pessoa possa lidar com essa variável e trazer ela como parte integrante de si mesmo, e não mais evitar isso. Atrapado uma outra questão, então. Mas eu posso desenvolver ou trazer crenças limitantes? Sim. Todos nós temos crenças em algumas áreas da vida. Todos nós temos. Não existe ninguém que não tenha. O que acontece é que a gente escolhe tratar. Escolhe não ter. Escolhe passar por elas, né? Então, quantas vezes, por exemplo, você está diante de um desafio de trabalho, por que um diz sim e o outro diz não, se a habilidade técnica é a mesma? O que determina é a mentalidade. Né? E a mentalidade está impressa às crenças que trouxemos. Crenças muitas vezes disfuncionais e outras nem tanto, mas que talvez não tenham sido provadas até então. Né? A gente não conhece tudo em nós. Nenhum de nós conhece tudo em nós. Por isso que é genial conversar e falar sobre isso e outros tantos assuntos. Carina Perazzoli Marcucci, a gente fez uma anamnese de recortes de vida aqui. Muito obrigado pelo livro, por você ter vindo conosco. E se eu não deixei você falar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Tá tudo bem. E se houver algo que surgir, que as pessoas de alguma forma quiserem saber, eu estou disponível. Adoro esse assunto. Obrigado por ter vindo conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Para você olhar o mundo ao teu redor, como a gente disse na proposta do Câmara Livre no começo, eu vou deixar a frase do livro da Carina Marcucci aqui. Chega de fugir do medo. Resgate sua confiança e promova o autoconhecimento. Até o nosso próximo encontro.